Então, caros cidadãos, precisamos discutir o vosso engajamento à realidade política brasileira. Se vocês que estão agora assumindo a visão crítica sobre essa realidade, o posto do ativismo e da movimentação ideológica dessa época, se vocês vão ser capazes de dirigir os rumos democráticos dessa nação. Porque, francamente, a minha geração não soube. Olha aí onde estamos e o que estamos fazendo e o desastre em que nós nos envolvemos. Já ficou mais do que patente que as gerações dos primeiros anos da democracia brasileira não entenderam muito bem o que era para ser feito, não? No entanto, eu não sei dizer se essa nova geração, que se compõe agora mais cyberconectada e que entende que a sua realidade política precisa ser desconstruída, reinventada, polemizada em todas as suas fissuras, se essa geração vai ser capaz, sim, de remodelar os rumos dessa democracia ou de talvez nos tirar desse poço ou desse porão do poço em que nós todos nos metemos, não é? Então, talvez nós precisemos realmente entender o tamanho do trabalho que precisa ser feito e se essa geração traz potencial para isso, já que vocês aí se acham no direito e, claro, na competência de trazer opiniões cada vez mais fortes e cada vez mais pungentes sobre a realidade em que nós nos encontramos. E, claro, se sentem aí no poder de entender que podem transformar o mundo por um tweet. Eu já estou dizendo que vocês não estão lá muito capazes, né, de certa forma, mas, claro, nós precisamos desfiar aqui, linha por linha, do que parece ser obstáculo para que essa geração construa os novos rumos políticos dessa sociedade. Eu já trouxe, de certa forma, o fio dessa discussão dentro de várias outras discussões nos últimos meses. Quando eu falei de ativismo de condomínio, quando eu tratei sobre ativismo ambiental, quando eu tratei da relação da juventude com tecnologia, nós já falamos muito sobre esse assunto. No entanto, pela emergência desse tópico e pela possibilidade de ele ser um dos mais cobrados nas próximas edições, nas provas, tanto do Enem quanto dos vestibulares, eu acredito que nós precisamos fechar aqui uma linha argumentativa para entender qual é a conexão ou a não conexão dessa nova juventude do século XXI e da formação política desse tempo. Se dá certo, se não dá certo, se está caminhando bem ou se está indo para um novo poço sem fundo, como esse em que nós estamos caindo, um poço de Alice, né, digamos assim. Bom, para nós contextualizarmos isso aqui de uma forma mais concreta, eu posso dizer que a conexão entre esses dois mundos, entre juventude e entre formação política, é muito recente na história da humanidade ou das civilizações como nós conhecemos. Nós vemos essa conexão mais direta, principalmente com as movimentações pós-Guerra Fria. Há quem dizer que antes de meados do século XX não se falava da conexão de juventude política, dessa máxima tosca e velha já de que os jovens são o futuro da nação. Não se falava muito disso. Até porque política era coisa de gente velha. Não é à toa que dava-se espaço à voz política só àqueles que já tinham, de certa forma, feito a sua estrada em sociedade, feito nome, já tinham poder suficiente para se envolver nos rumos políticos de um país. Se você pensar, por exemplo, que no Império Romano, um dos órgãos políticos mais importantes era o Senado, e que a palavra Senado vem de sênior, dos mais velhos, você já entende que a importância na participação política era mais dos mais erados e não dos mais jovens. Então a formação política veio evoluindo só entre homens velhos, né? Para nós resumirmos
digamos assim, porque mulheres também não participaram da política até então, muito menos da possibilidade de construir uma opinião. Então, era um universo masculino e envelhecido. Nas primeiras repúblicas brasileiras, nos primeiros anos de democracia, ao longo de boa parte da história da civilização, como eu estou dizendo. Mas a Guerra Fria abala muito mais do que simplesmente um muro dividindo Alemanhas. A Guerra Fria abala muito mais do que a certeza sobre o capitalismo. A Guerra Fria também abala as nossas concepções sobre política. E a ideia sobre renovação, o senso de que era preciso recriar o mundo a partir de uma nova perspectiva, de construir o futuro, a quantidade absurda de ideais revolucionários que surgem naquela época, os inúmeros, incontáveis movimentos de contracultura, tudo isso é um cenário que rompe com o velho conservadorismo, de homens velhos, e traz a possibilidade de que os mais jovens comecem a se envolver com política. O Brasil, por exemplo, tem um marco importante disso. Se você pensar como a Tropicália foi um movimento político intenso, marcado por quem? Pelos mais jovens, né? Na movimentação artística, cultural e política daquela época. A Tropicália como um movimento de contracultura, marcando esses ideais de renovação. E aí, desse período em diante, a juventude começa a se envolver muito com política. O próprio processo, no caso, de consolidação da democracia pelas diretas já, depois o movimento dos caras pintadas e as atuais manifestações que ainda são revolucionárias e contraculturais no Brasil são marcadas pela presença forte dos mais jovens. Então, vamos dizer que a política rejuvenesceu a partir da Guerra Fria, a partir do século XX. E houve até agora uma presença muito grande dos mais jovens nos movimentos sociais. E também dentro de boa parte das estruturas de poder. Ainda há muitos desses homens velhos por lá? Sim, virando múmia já tem muitos ainda. Mas a presença dos mais jovens se faz cada vez mais sentida. Então ela está tanto nas ruas quanto dentro das casas legislativas, dentro da formação política pelo mundo todo. E claro, você ainda vê a força disso em formações como eu citei na aula sobre ativismo ambiental, de uma geração Greta, de uma menina como a Greta Thunberg, que não tem nem maioridade ainda, e que movimenta absurdos em termos de ideias sobre preservação ambiental e sustentabilidade. Você vê a força de uma Malala na influência sobre a quarta onda feminista. Então, juventude vinculada à política. Há bons ventos, houve uma boa movimentação em torno disso. E nós temos hoje grandes influenciadores, grandes formações políticas vinculadas aos grupos mais jovens. Mas você sabe, você tem certeza que eu não estou aqui para elogiar. Até porque se eu for construir uma discussão toda pautada em elogios, nós não temos um texto dissertativo. Então, precisamos de problemas. Quais são os obstáculos para trazer essa juventude com uma força política tal para, vamos dizer, consolidar essas revoluções construídas nessa época, transformar essas renovações numa era um pouco mais justa, um pouco mais equânime e na solidez da nossa democracia? O que pode ser obstáculo nos próximos tempos? Vamos listar. Um dos primeiros obstáculos talvez seja o que Zygmunt Bauman chama de ambivalências. Eu acredito que seja a maior marca do mundo contemporâneo. O que significam ambivalências? Significam incertezas. Nós não temos absolutamente nenhuma certeza sobre nada na época em que nós estamos.
Quem poderia trazer um pouco disso eram as instituições, mas elas já não têm mais carisma suficiente para nos influenciar e para talvez consolidar alguma perspectiva a respeito de para onde nós devemos caminhar. A perda de carisma das instituições é uma tese bastante discutida pelo Jacques Derrida e também discutida pelo próprio Bauman. Ou seja, essas instituições eram a maior referência que havia sobre o que fazer, para qual direção caminhar, qual é o caminho mais adequado a seguir para sustentar esse futuro. E aí, nessa derrocada do carisma das instituições, como dos órgãos políticos, do sistema de justiça, da própria máquina pública, a responsabilidade sobre a formação da juventude passa a ser praticamente toda colocada dentro da escola. Ou seja, as outras instituições já não têm carisma ou influência suficiente. Hoje nós não temos muita empolgação com a máquina pública como havia antes, com as autoridades políticas ou com qualquer outra estrutura institucional. E a escola se torna a maior referência. E eu acho que nós já tivemos aulas aqui o suficiente para dizer sobre a dificuldade de lidar com essa escola. Eu acho que a última aula em que eu tratei disso, na verdade foram duas, em que eu tracei um eixo completo sobre educação e a outra sobre literacia familiar, que é um dos projetos queridinhos do governo federal atualmente. Eu posso dividir a dificuldade de contar com a escola para a formação dessa juventude em dois vieses. Um, principalmente do público mais abastado, dos jovens mais privilegiados, do utilitarismo a que a escola tem se rendido. O que eu quero dizer com isso? Que as escolas de qualidade, as escolas particulares principalmente, deixam de ser nesse momento um espaço de formação para ser um espaço de mercadorização. Ou seja, é uma escola que passa a ser um empreendimento. Então não é uma escola que forma os seus alunos pelas necessidades sociais, políticas, humanitárias, ou seja lá quais forem as metas de formação. Não, é uma escola apegada aos lucros, à sua sobrevivência econômica, à sua disposição material. Nisso, infelizmente, é preciso que as escolas trabalhem o que os alunos mais esperam, não necessariamente o que os alunos precisam. Da mesma forma que essa escola também acaba atendendo ao que os pais esperam, não necessariamente ao que as famílias precisam. E nisso nós corremos risco. Nós corremos risco de essa juventude não ser formada necessariamente pela, vamos dizer, matriz de uma democracia, de uma formação democrática sólida, mas de uma formação escolar apoiada no dever moral de agradar ao rei. Eu sempre uso essa expressão para comentar a economia amorosa que nós gerimos hoje em relação aos mais jovens, dentro dessa formação social. Você há de convir que nós tratamos hoje crianças e adolescentes como se fossem um rei sol, cujas vontades jamais podem ser desagradadas. Nós criamos grandes bebês, imensos bebês, às vezes de 15, às vezes de 20 anos, que não sabem ouvir não, que não sabem ouvir está errado, que não sabem ter consciência dos próprios fracassos, da própria debilidade ou das limitações que o mundo envolve para a sua existência. Não, nós precisamos tornar a vida dessa criança, desse adolescente, o melhor que ela pode ser. Isso é parte também vinculada ao espaço virtual,
eu provavelmente já tinha mencionado isso numa aula sobre juventude e política. Fazemos isso com a infância, inclusive, de gerar uma super oferta de presença a ponto de a criança poder escolher o que ela quer. Ela jamais é desagradada. E veja que hoje, nessa gestão da juventude, principalmente com os modelos de ensino remoto ou de EAD que a crise sanitária nos impôs, nós criamos dispositivos cada vez mais fortes nessa super oferta de presença. Porque veja, você que está me ouvindo, se de repente essa aula fica chata para você, se de repente essa aula começa a pisar nos seus calos ou a te desagradar, você simplesmente para a aula, você simplesmente a ignora, você não vai dar continuidade ao conteúdo, você vai buscar um outro lugar que possa agradar ao seu ego monstruoso, né, que não cabe mais dentro do seu próprio espaço, que já ultrapassou os limites da sua própria existência. Você não é confrontado com o diferente. Viver em democracia é ser desagradado constantemente, porque as nossas vontades não são colocadas como prioridade. O que é prioridade é o coletivo, não é assim? Então nós vamos ter as nossas vontades constantemente suplantadas pelo bem-estar coletivo. Essa formação nova não. E aí, como é que fica? As famílias discordam disso? Não, a família age do mesmo jeito. E quando a escola tenta trabalhar nessa super oferta de presença, a família acaba tendo o mesmo tipo de alinhamento. A escola acaba seguindo o que a família quer que ela faça. Ou seja, agrade ao meu filho, senão ele não vai estudar. Né? Faça por ele algo que o mantenha atento. Então, houve uma inversão de hierarquias na formação dessa juventude. Uma inversão perigosa, porque não é a criança ou o adolescente que se sujeita às autoridades, às instituições, para que ela seja formada pelo melhor que ela precisa. Não. Somos nós, instituições, profissionais, intelectuais, que nos sujeitamos à criança e produzimos para ela aquilo que a distraia, seja pelas chupetas eletrônicas, né, como redes sociais, como serviços de streaming, seja dando vazão a esse consumo cada vez mais exigente. Se são consumidores cada vez mais exigentes, significa que eles não necessariamente consomem o que precisa ser consumido, mas o que eles querem que seja consumido dentro do conforto da sua formação. Está vendo tanto que isso é perigoso e contraproducente quando se pensa sobre as necessidades democráticas? Você não está formando pessoas para abrir mão do pessoal em nome do coletivo. Nós estamos formando pessoas que alimentam descontroladamente a sua matriz ególatra a ponto de esquecer que existe o outro. Ou seja, de colocar o eu acima, terminantemente acima do nós, daquilo que Hannah Arendt chama de self, a ponto de não enxergar que existe uma necessidade coletiva que precisa ser atendida. Então eu não sei dizer se o contexto de uma Malala, se o contexto de uma Greta Thunberg, se isso é mais exceção, sabe? É exceção da exceção da exceção de um alguém que conseguiu ainda na sua menoridade perceber o coletivo acima do individual e lutar politicamente por isso, porque a maioria, me parece, que está imersa nisso, não? De se colocar como o grande bebê faminto que espera que todo mundo faça o que ele quer que seja feito, sem pensar que existe uma coletividade mais importante. Né? Ou seja, esse bebê selfie que só enxerga o próprio umbigo, de tão gordo está, né, imerso dentro da sua egolatria. Então, fica difícil pensar em uma postura, vamos dizer, otimista
a partir dessa formação. Enquanto a escola é utilitária por um lado, né? Você está vendo aqui que isso é um contexto quase sempre mais privilegiado, embora muitas das escolas também mais carentes envolvam também essa matriz, porque ou o professor agrada a esse bebê, ou o bebê se revolta contra o professor a ponto de agredi-lo. Isso é possível, a ponto de abandonar as aulas, de abandonar a escola, de gerar evasão escolar. Ou seja, nós precisamos moldar um espaço de acolhimento, jamais um espaço de descontentamento. Tudo precisa satisfazer essa criatura que permanece num estado de menoridade permanente, que é essa dinâmica do bebezão a que eu estou me referindo. Se quiser referenciar a menoridade com Kant, bacana, de não alcançar realmente uma percepção mais madura de realidade, ou você pode basear isso aqui em Jean Piaget, já sustentei inúmeras vezes, quando ele menciona que esse desconforto é a essência do processo de desenvolvimento. Se essa criança não se permite sujeitar a esse desconforto, a tendência é que ela não desenvolva. Por isso esse estado de menoridade permanente, esses grandes bebês birrentos que são incapazes de pensar no outro, né? E como eu dizia, quando a escola não passa por esse utilitarismo, por essa demanda de ter clientes e não necessariamente formar pessoas, a escola passa pelo processo de precarização e mal dá conta de cumprir com a extensa gama de funções sociais a que ela se deve, né? Até porque, se nós formos pensar no processo de formação que a escola oferece, ela é uma espécie de formação, vamos dizer, múltipla, ou talvez ela seja só o núcleo de um grande elétron, né, ou de um grande átomo, em torno do qual inúmeros dispositivos imantados acabam circulando. Então, dentro dessa formação múltipla, né, num modelo atômico, como eu estou sugerindo, metaforicamente, nós temos a escola como núcleo, e gravitando em torno dessa escola, nós temos a formação política, nós temos formação moral, nós temos formação humana, né? Vou colocar moral, humana junto, nós temos a grande, imensa responsabilidade da formação intelectual, que vai culminar nas habilidades para o mercado de trabalho. Nós temos a formação emocional, né, que vai culminar também na formação cidadã. Então são múltiplos os dispositivos aos quais a escola deveria se sujeitar. Ou seja, a escola trabalha com um mega conjunto de subjetividade cultural, como Hegel discute. O homem é formado dessa subjetividade cultural. E hoje, nesse modelo atômico que a escola deveria tentar gerar, o que ela consegue para a formação dessa criança e desse adolescente, para que ele consiga lidar com essas demandas do mundo? A gente sabe que essa formação moral humana é cada vez mais difícil, até porque boa parte das escolas não conta nem com profissionais que saibam lidar com essas dimensões ou que consigam lidar com isso no espaço escolar. Mal conseguem a função base dos modelos positivistas, não é? Apoiados na formação intelectual. Até essa é falha. Nós temos um dos piores desempenhos em português e matemática do mundo na prova do PISA, que dirá as outras formações. Então, essa subjetividade cultural, que é a matriz de formação humana e que deveria fazer parte da orientação da escola, não consegue alcançar o que a escola tem para oferecer, tadinha. É muito pouco.
poucos profissionais, pouco tempo, pouca infraestrutura, pouco investimento, pouco treinamento, poucos profissionais, pouco tudo. Né? Até porque a educação fica lá por último na fila do que deve receber atenção e investimentos, como falávamos recentemente no eixo sobre educação. Então, é um pouco assim desanimador dizer que essa juventude pode ser responsável pela formação política desse país, se essa juventude não está sendo preparada, se ela não está recebendo ferramentas para lidar com essa formação política. Portanto, ela acaba ainda sendo ingênua. Ela tem vontade, muitas das vezes tem pulsão, né, o desejo de transformar. Mas pulsão, desejo sem direcionamento é força perdida no vácuo, né? Você já viu alguma energia realmente ser transformadora no vácuo? Se perde, não. Então, na ausência desse modelo atômico mais complexo, com mais camadas de valência dentro do espaço escolar, é extremamente difícil fazer aqui uma, digamos, fissão ou fusão nuclear a ponto de transformar a realidade em que nós estamos inseridos. Vamos dizer que esse átomo mal consegue se formar nessa zona de neutralidade aqui com seus prótons e nêutrons, que dirá conseguir movimentar camadas de valência por algum nível de explosão que nos transforme. Se o aluno não participa dessa formação, como é que ele vai entender de fato o que vai ser necessário fazer na complexidade desse poço sem fundo em que nós estamos? Entende o dilema? Então, como, né, lutar a guerra sem as armas? Aí talvez você possa me dizer, mas aprende tudo na internet, Lula. Tem lá, você acha essas informações facilmente, sem precisar dessa escola, ora utilitarista e subordinada ao aluno, ora precarizada, dá para deixar a informação lá, sem precisar dessas demandas todas. Bom, vamos ver o que a influência, né, desse cyberespaço gera. Será que essa influência do cyberespaço gera de fato transformação? Ela gera de fato aprendizagem dentro do espaço virtual? Olha, nós estamos acompanhando alguns movimentos dentro da rede perigosos, né? O cyberespaço tem sido responsável por um nível cada vez maior de intoxicação digital. Talvez esse seja o assunto mais importante desse século, um dos mais discutidos, sobre os efeitos colaterais perversos produzidos pelo espaço virtual. Quem faz parte desse nível de intoxicação para essa juventude? Primeiro, o que Han Byung-chul chama de enxame virtual, ou seja, a rede abunda de vozes, tem trocentas vozes dentro da rede. Dentro dessas vozes, em vez de elas nos tornarem mais aptos a entender a realidade, a compreender a dinâmica de mundo, a nos tornar mais inteligentes, elas se transformam em ruído. E nesse ruído fica cada vez mais difícil discernir o que eu devo ouvir, o que não presta, não funciona, o que nesse caso é material que vai me ajudar a me tornar mais autônomo, né, de uma educação libertadora, porque esse modelo atômico aqui tem muito a ver com isso que Paulo Freire chama de uma pedagogia da autonomia, para te ajudar a ter força suficiente para lutar suas próprias batalhas, né? Você não sabe discernir exatamente o que existe ali. E no excesso, no ruído, você acaba não aproveitando quase nada. Olha, a média da maioria de nós, quanto da minha média, eu nem sou a geração em questão aqui nesse momento, né? Porque eu já estou caducado. Vocês é que são. Mas enfim,
A minha média, por exemplo, de contato hoje com o espaço virtual é de cerca de 5, 6 horas diárias, considerando inclusive tempo de trabalho, né, nas redes, em contato com o WhatsApp, com o Instagram principalmente. Olha que eu nem tenho Twitter. É difícil eu conseguir me lembrar dos materiais com os quais eu lido durante o dia. Passando postagens de rede como no Instagram, eu não consigo me lembrar nem de 2 que eu tenha visto hoje, por exemplo. Para eu conseguir me lembrar, se o assunto for de fato pertinente, para eu usar em aula, para eu discutir depois ou para eu repensar o assunto, eu preciso salvar o arquivo ou eu preciso tirar um print para eu poder realmente guardar de memória. Por que eu estou ficando caduco? Não, porque o espaço virtual produz isso. São muitas vozes. Nós não temos capacidade humana mesmo de absorver esse conteúdo. Portanto, o excesso de material na rede não significa necessariamente maior aprendizagem. Significa muitas das vezes a atrofia na habilidade de absorver esse tipo de conteúdo. Eu, inclusive, fiquei muito frustrado e descobri esse ano esse processo. No início da crise sanitária, falávamos sobre democratização do conhecimento e como usaríamos YouTube, Instagram, plataforma de Zoom e não sei o que mais, para tornar o conhecimento acessível e alcançar todos os cantos desse país. Foi o processo mais frustrante que eu já vivi nos últimos tempos, porque o conteúdo simplesmente não chega. Ou quando as pessoas têm contato com esse conteúdo, muitas não sabem nem o que fazer com ele, não absorve. Existe uma barreira que impede a informação de ser convertida em conhecimento. Ou essa matriz não vem embutida nos aplicativos. Você não tem esse pop-up para te ajudar nessa conversão, não transforma. Então a informação passa por nós como um rio extremamente potente de uma corrente avassaladora, quase nos arrasta e nos afoga, mas nós não absorvemos, não transformamos isso em conhecimento de fato. Talvez porque haja muito mais ruído do que necessariamente vozes mais ou menos harmonizadas para que nós possamos entender. Então você entende que nós estamos vivendo instituições descredibilizadas, frágeis, débeis ou, vamos dizer, mercadorizadas a serviço desses clientes. E o espaço virtual poderia ser uma outra fonte de informação, acaba sendo mais barulhenta do que necessariamente produtiva, né? Nesse enxame virtual, outro efeito que você provavelmente deve perceber é a capilaridade de boa parte dessas movimentações. Quem fala muito de capilaridade é o Anthony Giddens, que é uma figurinha já repetida aqui, né? Não dura. Eu vejo, por exemplo, como as pautas sobem nos trend topics da vida de vocês e desaparecem assim, ó. Não dá tempo nem de eu pesquisar sobre o assunto para elaborar uma discussão de tão efêmera, de tão volátil que é o assunto. O coeficiente de volatilidade da informação hoje no espaço virtual está cada vez mais alto, quanto mais ruidoso é o conteúdo. Vejam que, por exemplo, eu selecionei umas 2, 3 pautas para discutir recentemente e não houve tempo bastante para discutir, porque elas já foram submersas ou já volatilizaram há muito tempo. Eu tinha separado uma pauta sobre a festa do IML, porque o assunto tinha proliferado, sobre necrofilia e como isso tinha sido chocante no universo médico. O assunto sumiu, desapareceu já. Eu tinha separado uma outra pauta sobre aproveitamento de restos de alimentos pessoais para outras pessoas. É um projeto do governo federal. A pauta subiu, desapareceu em questão de horas. Tudo é volátil.
Então, como eu vou esperar que uma geração consiga lidar com os conflitos políticos no futuro, se esses conflitos mal são percebidos? Se esses conflitos são praticamente suplantados pela barulheira da formação contemporânea? Se essa geração não consegue acalmar-se suficientemente para absorver e para pesquisar esses assuntos. Eu sei, por exemplo, que a maior parte das minhas aulas é assistida na velocidade 2, porque vocês não têm paciência de pensar o assunto, de processar. Vocês não se permitem o silêncio, o tempo, para pensar e processar a informação. Ela tem que ser ágil. O que acontece? Depois de você assistir uma aula dessas minhas na velocidade 2 ou mais, 2 dias depois você não sabe o que você ouviu. Não fixa. Você entra na onda da volatilidade, do enxame virtual. Passa por você, mas a informação não converte em conhecimento. Vejo como eu tenho provas nas suas notas baixas das redações que você envia para mim. O conhecimento que eu trabalhei aqui não foi absorvido, não se transformou, não foi convertido em crescimento. Você não ouviu nada do que eu disse. Né? E por quê? Porque você já está condicionado a esse nível de intoxicação, do enxame e da capilaridade. Tudo raso, tudo superficial, nada de, vamos dizer, absorção. Né? Outra questão dessa intoxicação digital, que é pesada nas questões políticas, é o grande fenômeno da condominização, que já foi dito de inúmeras formas. Ele também pode ser entendido como uma dinâmica de narcisismo, dado mesmo, pode ser chamado de uma espécie de recrudescimento da intolerância, dos preconceitos. Nós estamos cada vez mais intolerantes. Essa condominização pode ser chamada também de justiçamento virtual, ou que vocês acostumaram a ouvir como cultura do cancelamento, né, cada vez mais comum. Ou seja, nessa dinâmica de olhar político sobre o outro, do entendimento da existência do outro junto à sua, você só não consegue enxergar os seus princípios. Você não consegue relativizar esses princípios para pensar a realidade do outro. Você consegue só enxergar o seu senso de moralidade. Você não consegue pensar que existem outros padrões de moralidade em que certas ações talvez sejam permitidas. E mesmo você não concordando com isso, é a vida das outras pessoas. Então, nós estamos vivendo dentro dessa lógica de condominização, de uma recusa cada vez maior da diversidade. Então, como é que você coloca o futuro político do país nas mãos de um grupo social que se recusa à diversidade? Se democracia é diversidade, é conviver com a diferença, pela opinião, pela cor, pela condição social, por gênero, por orientação sexual e por inúmeras outras matizes que compõem a existência humana. Como, minha senhora? Como você consegue entregar o futuro político para pessoas que só enxergam dentro da própria bolha, incapazes de notar que o mundo é composto de inúmeras outras formações? Entende o perigo do que o espaço virtual oferece? Não estou dizendo que isso foi criado no espaço virtual, mas estou dizendo que isso foi muito realçado para essas últimas gerações, para a geração Z e Alfa, que tem vivido muito dentro desse espaço aqui, né? Esse espaço tão discutido por Pierre Levy. Fiz uma aula inteira para explicar a dinâmica do cyberespaço, e que se perde da noção de coletivo, de se entender como parte de alguma coisa, e de entender que ser parte de alguma coisa não é enxergar-se no espelho, é enxergar que existem inúmeras outras realidades vinculadas à sua e diferente dela, né? Quem fala de condominização ou de política de condomínio é o Vladimir Safatli, que eu já usei trocentas vezes. Narcisismo, por exemplo, aparece muito nas palavras do Christopher Lasch,
que é outra figura fortíssima para essa época, da mesma forma que essa recusa da diversidade entra em quase tudo que eu já citei sobre a Hannah Arendt aqui, sobre a desumanização das minorias, sobre o próprio self, que eu acabei de dizer. Como é que você lida com isso, hein? Como é que você lida com pessoas cujo eu é maior do que o mundo? Que negam o mundo em favor da própria percepção dele, né? Além disso, além desses processos todos vinculados ao virtual, nós temos mais alguns efeitozinhos perigosos que são obstáculos também. A bulia é um comportamento que me preocupa. Então, todos vocês devem ter comportamento de abulia. É um senso de inércia ou um predomínio de inércia e apatia acima de qualquer outro tipo de movimento. Por isso que eu tenho a fiel sensação cada vez maior de que esses grupos mais engajados são muito mais exceção do que regra. Porque vocês trocam tudo por cama, Netflix, pipoca, pizza, um pote de sorvete talvez, e absolutamente ninguém que os incomode. De preferência sem luz. Estou muito errado? Nós estamos nos tornando cada vez mais apáticos e perdemos cada vez mais a necessidade, a empolgação, o desejo de nos envolvermos com aquilo que possa precisar da nossa força, que possa ser resistência. Nós desistimos da aventura. Digamos que o nosso processo de adolescer, nosso não, né, de vocês, porque como eu disse, eu já estou caducando aqui, né, com os meus cabelos brancos, mas o processo de adolescer de vocês matou o espírito de aventura. Aquilo de lidar com o inimigo, de confrontar o vilão, não tem mais. Vocês não querem confronto com o vilão. A maioria não quer mais o desagrado de lidar com o opositor. Nós queremos os iguais, nos cercar do que é confortável para o corpo e para o espírito. A maioria não viveu nenhum tipo de aventura, mas já se sente profundamente cansado, né? Eu sempre me lembro, quando eu falo disso, de uns poemas mais notórios do Álvaro de Campos, chamado Cansaço. O que há em mim é um profundo cansaço, não disso nem daquilo, mas o cansaço em si mesmo. Isso é a abulia e é um dos sentimentos mais compartilhados nessa época. Uma exaustão profunda de tudo. Eu não sei se a exaustão acontece pelos excessos, pelo enxame ruidoso que cansa, né? Ou se isso é fruto de uma geração que é colocada na posição do rei, e como o rei não precisa lutar nesse caso, é o rei sol cercado dos seus confortos e cercado daquilo que o agrada, ele não precisa lutar por nada, está tudo à mão, ao alcance do braço, né? Então não precisa. Ele se fecha no universo do que lhe é confortável, do que lhe é agradável, e nada vai demover a sua profunda paz, que ele chama de paz, mas é na verdade uma morte em vida, para fazer alguma coisa que possa transformar o espaço que ele está. Então talvez esteja você aí com 25, com 30 anos me ouvindo, com a mesma vida que você tinha também aos 15. Sabe por quê? Porque você foi incapaz de se colocar diante dos seus vilões para de fato se transformar no herói da sua própria vida. Então você se transformou no coadjuvante, você se transformou num figurante, você é no máximo a árvore do próprio espetáculo, né? A bulia. Como nós podemos esperar que essas árvores inertes, preguiçosas, indolentes, façam alguma coisa em termos políticos? Ora, nós não temos mais a Tropicália, né? Nós não temos mais os caras pintadas. Nós temos, na verdade, um bando de preguiçosos, né? E esse bando de preguiçosos está muito apegado, quando absorve alguma coisa,
ao infoentretenimento, que é um termo que eu já usei demais. Esse infoentretenimento torna, muitas das vezes, a informação um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais palatável. Quem fala de infoentretenimento é a Susan Jacob, que eu nunca soube pronunciar exatamente o nome dela, mas é essa informação travestida de diversão. Nós queremos diversão, só diversão, né? Vamos dizer que nós entramos dentro dessa lógica do espetáculo, dessa dinâmica da espetacularização, e só o espetáculo nos convence a talvez mover os músculos do rosto para o riso. O resto não, né? A espetacularização tão discutida pelo Guy Debord, bem antes da Susan, é a matriz dessa época. E não só a sua geração, mas a minha também está presa até o pescoço com isso. E nesse infoentretenimento nós gostamos de quê? Nós gostamos do que é aparência de sucesso, embora nós sejamos incapazes de lutar por ele. Nós nos apegamos muito ao erotismo, nós nos apegamos muito ao humor, né? Ao lúdico. Não mais. E formação política fica cada vez mais para trás. Esbravejo no Twitter? Sim. Com diversão. Fazendo barraco. Drama. Também é espetáculo. Da mesma forma. Com pautas transformadoras? Não, capilares. Duram 2, 3 dias. Rasas. Assuntos cada vez mais superficiais. O Trend Topics dessa semana é o quê? A retirada do carregador e dos fones de ouvido do iPhone, porque vão comercializá-los à parte. Esse é o tema político da semana. Sim, a sua geração está discutindo politicamente na rede se deve ter ou não cabo, porque o cabo é caro. Né? Né? Enfim, essas são as pautas rasas, né? Muitas das vezes fúteis, nesse grande império do tosco em que todos nós estamos mergulhados, não é assim? Pulando de meme em meme, porque nós acreditamos que a vida é comer e postar meme, para resumir a isso, né? E aí se espera de fato que essa geração seja a matriz do futuro, uma geração que troca conhecimento por opinião, né? Uma geração cuja base é marcada por opinião maior do que conhecimento. Eu acho que é assim e está pronto. Se eu acho, claro, é claro que é assim, né? E nesse eu, as emoções sendo sempre mais fortes do que os próprios fatos. Nosso jeito de pensar o mundo é pelo calor das emoções, né? Que a gente joga na rede dentro da nossa imensa apatia de pensar, porque pensar é muito difícil, sentir é fácil. Sentir não exige esforço, né? É espontâneo. Pensar exige, você precisa colocar as engrenagens para funcionar. E a maioria não quer. Está entendendo os obstáculos? Então, o que eu estou querendo dizer é que sim, há uma juventude com grande potencial transformador, talvez um dos maiores potenciais de transformação de todos os tempos, pela liberdade que possui e, claro, pela longa estrada de lutas de outros tempos que essa geração acumula para si, né? Essa geração é uma grande herdeira de grandes construções políticas democráticas do passado, mas que está matando todo esse potencial dentro desse processo. Então, cria-se uma perspectiva meio pessimista sobre o compromisso dessa juventude com o futuro político. E de tanto ficar aí só nessa vida, né, de comer e postar meme, talvez daqui a pouco você devolva o poder político para os antigos homens velhos, em vez de assumir as rédeas da sua própria vida. Depois não adianta reclamar sobre a perda de liberdade, né? Então, o que podemos fazer em relação a isso, né? Em relação à formação dessa juventude?
Eu acredito que o cerne de todo o processo que eu tenha discutido até aqui seja o de educação, já que eu apontei uma falha grave em dois grandes espaços, né? O da escola e o espaço virtual. Então é preciso que haja um trabalho, talvez dentro da escola, de uma escola renovada para essa perspectiva política, que consiga inclusive ensinar sobre essa virtualidade, orientar sobre essa intoxicação. Vivo dizendo, vivo repetindo sobre a necessidade de uma educação para o virtual. Você já me ouviu falar sobre isso inúmeras vezes. Claro, se você tiver rompido a sua apatia e tiver conseguido assistir minhas aulas até o fim, com certeza você já me ouviu falando sobre isso. Então, precisamos sim educar para essa dinâmica, precisamos reinventar o espaço da escola para que ele realmente envolva uma formação política esclarecida para esse tempo, né? Vale a pena, nesse caso, você mencionar sobre uma revisão e atualização da Lei de Diretrizes e Bases, que sustenta a educação brasileira desde os anos 90, pensada sobre esses processos de formação política, né? Então talvez a gente precise aqui de conjugar esses tripés, esse tripé dentro da formação política, e isso pode ser feito com apoio, né, da população. Eu vou colocar aqui sobre opinião pública, mas, né, o envolvimento das casas legislativas, né, que são a base para elaboração e aperfeiçoamento das leis, mas especialistas que consigam, né, desenvolver um modelo para gerar isso para essa juventude. Esses especialistas geralmente ficam dentro do MEC, do Ministério da Educação. Sendo um trabalho assim, nós não podemos esperar jovens que tenham percepção de fato do universo que nos espera. E nem é uma questão de nós punirmos ou criticarmos esses jovens por isso, até porque a maioria nem sabe sobre o que nós estamos falando, nunca ouviu sobre essas questões. Então é preciso formá-los para isso, para que depois, quando nós os culparmos pelos desastres, pelo menos eles saibam o que de fato a negligência deles produziu, não é mesmo? Então, talvez haja resposta se nós nos preocuparmos com isso mais imediatamente, por uma geração de fato politizada e não treteira de Twitter.